Olá, começa agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje nos estúdios da TV Estadão com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela presença e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, adoro, é uma honra estar aqui com vocês, tendo certeza que nós vamos poder levar muitas mensagens positivas para o mercado e com certeza para os produtores brasileiros. Gostaria de começar abordando com o senhor a manchete do dia de hoje para o agro, que é a safra brasileira de grãos 23-24, que foi estimada hoje pela Conab em 318 milhões de toneladas, quase 318, que é um aumento, ministro, de 16% em relação à safra anterior. Ministro, a gente tem aí uma grande produção, o milho safrinha puxou essa estimativa, ao mesmo tempo que a gente vê uma safra sendo colhida no Centro-Oeste, em Mato Grosso, com milho a céu aberto. Essa safra, grande ministro, o que ela traz? Mais desafios ou mais oportunidades para o agro brasileiro? Olha, eu acho que as duas coisas. Primeiro, esses números refletem a força da agropecuária brasileira, do agronegócio brasileiro na economia. São 25% do produto interno bruto proveniente do agronegócio brasileiro, 20% dos empregos diretos do agronegócio brasileiro. E esse crescimento de fazer inveja chinês é uma grande oportunidade. Claro que nós temos desafios a serem superados. O principal deles é o desafio de infraestrutura logística, para dar fluidez a tudo isso. Nos últimos anos, parou-se de investir em infraestrutura, parou-se de investir em infraestrutura de armazenagem. Cresce, a gente comemora mais 17, 15 milhões de toneladas, não teve armazém para colocar a safra a céu aberto. E por isso, nós já começamos a retomada do programa de construção de armazéns com recursos mais disponíveis, 80% de mais recursos para armazéns até 6 mil toneladas e 60% de acréscimo para os demais tamanhos de armazéns. Mas não é só isso, porque a safra brasileira, Isadora, não se restringe a 318 milhões de toneladas de grãos. A safra agrícola brasileira passa de 1 bilhão de toneladas que precisam de infraestrutura. São praticamente 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. São milhões de toneladas de carnes, de fibra de algodão, de frutas, de leguminosas, e mais os 300 milhões de toneladas, 318 milhões de toneladas de grãos. Portanto, e os desdobramentos, quando a cana-de-açúcar se transforma em etanol, em açúcar, ou a soja se transforma em biodiesel, em farelo, tudo isso passando nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos armazéns. O Brasil precisa fazer infraestrutura para dar fluidez, competitividade, e esse é o desafio que o governo do presidente Lula vai enfrentar para nós continuarmos sendo competitivos, continuar crescendo, gerando emprego e oportunidades. Ministro, o senhor mencionou o PCA, o Programa de Construção de Armazenagens do Plano Safra. Esses recursos do Plano Safra, que foi aí o maior da história, já estão chegando ao produtor rural? Já estão, o Plano Safra já está. Primeiro, assim, as cédulas, os bancos, e no primeiro momento o Banco Brasil, na segunda-feira seguinte ao anúncio do Plano Safra no Banco Brasil, que foi na sexta-feira, já estavam contratando, fazendo cédula, liberando recursos, ainda antes da regulamentação, porque tem o recurso próprio proveniente da poupança rural. E hoje já está regulamentado todas as 21 instituições financeiras, também é um recorde, pulverizando o crédito, democratizando o crédito, é um outro avanço disponível para que o produtor, no momento de preços de commodities achatados, que possam vir trazer alguma incerteza de como ele vai fazer o custeio da sua safra, já porque tem uma super oferta de milho, super oferta de soja, uma dificuldade em comercializar, ele pode ir lá buscar seu custeio rápido, na hora certa, para comprar adubo, semente, os insumos, todos, e se tranquilizar quanto à garantia de que vai plantar na hora certa. E depois ter mais paciência para fazer a comercialização no tempo correto. O Plano Safra, além de recorde, de muito recurso disponível, mas na hora certa disponível para os nossos produtores. Ministro, um dos receios dos produtores, especialmente com o Plano Safra passado, era do fim, do esgotamento dos recursos. Sei que a gente está começando ainda essa liberação de recursos do Plano Safra, mas já antecipando, ele deve ser suficiente esses recursos até o fim da safra? E se não for suficiente, há possibilidade de suplementação, como o governo fez no primeiro semestre? Olha, o Plano Safra ele é vivo, ele vai se adequando à demanda do mercado. É tanto que no momento do lançamento, a soma entre agricultura,
vamos chamar de empresarial, médios e grandes produtores, 365 bilhões de reais, mais 71 bilhões para a agricultura familiar. Quando do anúncio, o ministro Paulo Teixeira já teve um acréscimo em alguns programas de mais 6 bilhões e se tornou 441 bilhões aproximadamente. Uma semana depois, o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, anunciou mais 38 bilhões de crédito do BNDES nas linhas dolarizadas. Quer dizer, já estamos chegando a quase R$500 bilhão disponível para o Plano Safra. E tenho certeza que, na medida que houver necessidade, já fizemos isso no primeiro semestre, ainda recompondo o Plano Safra do ano passado, faremos isso porque é prioridade do presidente Lula investir na agropecuária, retomar, fortalecer para que ela continue dando esses números maravilhosos para a economia e, principalmente, gerando alimento de qualidade, ajudando a combater a inflação, para que o alimento chegue na mesa das pessoas, combata a fome, gere excedentes para ser exportado. Isso tudo faz a economia crescer, gerar emprego e prosperidade. Ministro, e o seguro rural? Havia uma expectativa de 2 bilhões de liberação para seguro rural neste ano, né? Ainda é uma estimativa que o senhor conta chegar nesses 2 bilhões? É precisar de suplementação do orçamento? Como que está essa questão? Olha, há um sonho, né, uma necessidade, mais do que um sonho, uma necessidade do setor de fortalecimento do seguro rural. Se pleiteia há alguns anos esse sonhado número de subvenção da ordem de 2 bilhões de reais. É um recurso que equaliza o prêmio do seguro para que a gente possa ampliar a cobertura das lavouras brasileiras. No ano passado, o governo chegou a anunciar os 2 bilhões, executou algo em torno, deixou disponível algo em torno de 1 bilhão e 60. Nós estamos tratando isso com muita dedicação com o ministro Fernando Haddad. Nós primeiro focamos no Plano Safra, na liberação de custeio na hora certa, de recursos, porque esse é o imediato. O produtor tem a certeza de comprar os seus insumos e garantir que vai plantar na hora certa. Agora, então, nós vamos partir para essa discussão de ampliar os recursos disponíveis, a sensibilidade do ministro Fernando Haddad sobre o tema já é conhecida, eu já venho falando com ele, vamos ver o que é possível. Mas já demos uma demonstração clara. Pé no chão, sem muita propaganda, trabalhamos, já construímos o maior plano safra da história e vamos construir um bom ajuste para o seguro rural também, se possível, chegando a 2 bilhões de reais. Certo. Outra questão que aflige os produtores são os baixos preços dos grãos, né? Mesmo com a reação que teve recentemente, em algumas praças produtoras ainda são negociadas abaixo do custo de produção. Perfeito. A Conab anunciou uma aquisição de 500 mil toneladas de milho para estoque. E, ministro, virão mais medidas de apoio à comercialização? O que o governo está planejando nesse sentido? É só buscar um pouco histórico. O governo do presidente Lula foi o governo que mais apoiou o apoio à comercialização dos produtores brasileiros em momentos de dificuldade. Criou programas como PEP, que é uma participação governamental no escoamento da safra e da competitividade e fluidez. Na medida que foram descontinuizadas as linhas de crédito para construção de armazéns, tem que entrar uma safra saindo outra. Então o produtor acaba tendo que vender na hora errada, vender dentro da safra, na abundância, na oferta, o que tem preços achatados. Num primeiro momento, nós então lançamos essa linha de aquisição para que o governo possa começar a restabelecer os programas importantes de estoques públicos moderadores. Não é intervenção, não é ter mega estoques, não, mas é poder fazer política pública de qualidade. Nesse primeiro momento, compra 500 mil toneladas, pode comprar mais, para ter disponível e puxar os preços, como você disse, em algumas regiões que estão abaixo do preço mínimo, ser comprada pelo governo a preço mínimo, o que baliza o mercado. Não adianta eu ficar insistindo comprando abaixo, porque o governo vem e compra a preço mínimo, que é o preço garantido pela Constituição. E segundo, na entre-safra, para que nós não possamos deixar o outro lado da cadeia produtiva, por exemplo, as granjas de suínos, de aves, terem que comprar na entre-safra, pagando muito caro no milho, gerando aumento do custo de produção, inflação e talvez a população não conseguindo comprar essa proteína tão importante para a alimentação brasileira. Então, o governo daí vende, neste momento, a preços razoáveis, não tem prejuízo o governo, equilibra a continuidade, faz política pública de qualidade. Se ainda assim a aquisição não for suficiente, está previsto sim uma negociação com o ministro Fernando Haddad
o aumento de recursos disponíveis para apoio à comercialização. Também estamos, assim como o seguro rural, negociando esse aporte de recursos. No ano passado, eram 1,6 bilhão de reais para isso. Está certo que os preços estavam acima do preço mínimo, não foi necessário essa utilização. Estamos negociando agora a disponibilidade de 5,5 bilhões de reais para que nós possamos, na medida da necessidade, fazer a política pública e garantir tranquilidade de preço mínimo e apoio à comercialização aos produtores brasileiros. Você falou em tranquilidade, outro assunto que está tirando o sono aí dos produtores, especialmente das granjas, é a gripe aviária, né? Nós temos 63 casos hoje no Brasil, 62 em aves silvestres e 1 em ave de produção de subsistência. Nenhum caso em granja comercial. Qual é o risco, ministro, da gripe, da doença, né, da influenza aviária, chegar no plantel comercial e afetar os nossos mercados? Olha, Isadora, esse é um risco iminente. Nós estamos muito confiantes. O Brasil tem um grande sistema de defesa, muito eficiente, muito rápido, muito transparente, transversal. O governo federal comanda, mas temos as agências estaduais e até municipais interligadas, também a participação no estado de emergência que foi decretado do Ministério do Meio Ambiente, tão importante no que se refere às aves silvestres, e o Ministério da Saúde, que se refere à possível contaminação do ser humano. Primeiro, deixar claro, é quase que impossível ou muito raro a transmissão da gripe aviária ao ser humano. Então não precisa ter nenhum tipo de preocupação a população em consumir carne de frango, de ovos. A população brasileira e mundial que consome os produtos tenha essa tranquilidade. Segundo, o Brasil é um dos 4 países do mundo que não tem gripe aviária em granjas comerciais. Só 4. Paraguai, Nova Zelândia, Austrália e Brasil. Já vendemos 35% da carne de frango do mundo. E a tendência é que em 2023 chegamos a 42%, 43%. Um grande fornecedor, uma grande oportunidade. Então eu estou confiante, o ciclo das aves migratórias terminou agora em maio. Tivemos a gripe aviária que já está instalada no mundo, essa pandemia de gripe aviária, há 10 anos. E o Brasil tem lidado muito bem com ela. Eu acho que esse ano os riscos estão menores para que entrem em granjas comerciais. Os nossos produtores também são muito competentes. As empresas integradoras sabem conduzir muito bem as boas práticas para evitar essa entrada. Mas nós temos que discutir numa instância superior. Já estamos fazendo. Na Organização Mundial de Saúde Animal, o ajuste deste protocolo. Como deve ser feito o protocolo, porque hoje ele é muito rígido e perigoso, inclusive, para a garantia de suprimento de carne de frango para o mundo. Porque muitos países, a imensa maioria, ao constatar a entrada de gripe aviária em uma granja comercial, por exemplo, aqui no Brasil, se entrar lá no Amazonas, desliga a chave e todo o sistema está fechado. E assim, dá um colapso interno, porque vai ter que desalojar, parar de consumir milho, consumir farelo de soja, gerar emprego, gerar oportunidades, e um colapso internacional. Vai comprar de quem? Vai sobrar 3 países. E o Paraguai não tem uma tradição muito grande. Então, talvez discutirmos, já estamos fazendo isso, quais medidas. Se é vacina, há pontos favoráveis, pontos contrários. Se é adoção de regionalização do embargo sanitário para que possa fazer uma desinfecção regional. Então, isso tem que ser uma discussão mundial para que as crises sanitárias, que serão cada vez mais recorrentes e mais fortes, tanto na saúde animal, como no ser humano, como na saúde vegetal, isso possa ser repactuado no mundo com segurança, mas também com garantia de suplemento alimentar. Ainda em carnes, mas mudando um pouquinho de assunto, como que está o processo de habilitação com a China de novos frigoríficos? Há expectativa de algum avanço? Olha, o Brasil, a partir de 1º de janeiro, com a volta do presidente Lula ao comando deste país, as boas relações comerciais vieram atrás. O Brasil tendo um protagonismo, o presidente Lula viajando tanto, restabelecendo esse contato direto, a amizade, atrás vem a relação comercial. Em 6 meses, abrimos 24 novos mercados para a agropecuária brasileira. Posso citar, por exemplo, a abertura histórica do mercado de carne bovina e suína para o México, um mercado do tamanho do mercado brasileiro, que nós não vendíamos carne bovina
e só carne suína enlatada, uma coisa quase impossível de adentrar. E hoje está aberto. Abrimos o mercado do algodão para o Egito, que não é um grande mercado consumidor, mas é símbolo do melhor algodão do mundo. E se nós vendemos algodão para o Egito, nós temos a equivalência e temos o melhor algodão do mundo para vender para o restante do mundo. Ampliamos o mercado do algodão para a China e estamos ampliando o mercado de proteína animal, carnes suínas, bovinas e aves para a China. Num processo que desde 2019 não havia nenhuma habilitação nova, nós habilitamos plantas novas, tiramos as restrições de embargos de algumas que estavam desde o tempo da pandemia, e agora a expectativa que no mês de agosto, setembro, teremos a habilitação de uma nova lista. O Brasil está com 62 plantas cadastradas no sistema chinês. O critério de escolha agora é chinês. Eles já nos anunciaram que é muito, que não serão 62. Nós também temos expectativa, mas nós temos que mostrar democraticamente todas as plantas que estão aptas, habilitadas aqui no Brasil para atendê-los. Eles vão certamente restringir um pouco, pegar uma ordem cronológica, né? Criar o seu controle, o seu critério, mas eu tenho certeza, esse mercado será ampliado, consequentemente a oportunidade vem aqui para o Brasil produzir mais e ter uma boa clientela, que é o consumidor chinês. Ministro, nós estamos aqui nos aproximando do fim, mas eu gostaria de abordar ainda 3 temas relevantes com o senhor. Um deles é que o governo deve lançar, no fim deste mês, um novo PAC. E o senhor esteve reunido nessa semana, na última terça-feira, com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, né? O que a gente pode esperar, ministro? Esse novo PAC deve contemplar logística, armazenagem? Que olhar para o agro esse novo PAC pode trazer? Olha, eu posso dizer que o presidente Lula, diante do sucesso dos PACs anteriores, um programa para acelerar o crescimento, para gerar emprego, está pensando muito estrategicamente, está olhando para frente. E diante da força da agropecuária brasileira, por óbvio, eu fiquei muito feliz, o presidente Lula me chamou para tratar do tema, aí já determinou que o ministro Rui e a nossa equipe técnica construísse o que é importante para o Brasil crescer mais rápido, gerar emprego, gerar oportunidade, também sobre o olhar da agropecuária. Então, teremos novidades sim, estamos na fase final da construção, e eu tenho certeza que a agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, vai contribuir muito para esse crescimento que o presidente Lula quer gerar na economia e nas oportunidades de emprego para os brasileiros. Outro assunto também relevante da semana é a reforma tributária, né, ministro? O senhor, como senador licenciado e olhando do lado do setor produtivo, que pontos ainda precisam ser ajustados na reforma, na sua avaliação? Olha, eu acho que saiu a contento para a agropecuária brasileira, pode ainda ter algumas distorções. Eu tenho que, para esta data, o dia que a Câmara Federal aprovou na primeira casa, né, na Câmara, essa reforma tributária, estar para a economia brasileira como esteve lá em 1994, a aprovação do Plano Real, que trouxe estabilidade à moeda brasileira, e esse crescimento agora vai acontecer de forma vertiginosa com um novo modelo tributário mais eficiente, mais justo. Para a agropecuária, eu sinto que os pequenos pontos de distorções, uma vulnerabilidade que tinha para o cooperativismo foi sanado, um limite de 3 milhões e 800 mil reais de faturamento bruto, os produtores rurais são isentos, os demais que passam esse limite terão a alíquota reduzida a 50%, então se a alíquota for estabelecida em 25%, que é uma tendência, os produtores vão pagar 12,5% com débito e crédito. Portanto, será muito neutro para os produtores, mas garanto que vai dar competitividade. Alguns ajustes devem acontecer no Senado, volta para a Câmara, a expectativa é que até dezembro nós teremos essa PEC promulgada, e depois os PLNs que vão fazer os ajustes finos. Portanto, o Brasil vai entrar numa nova fase da questão tributária, que vai dar competitividade e crescimento, e o agronegócio vai entrar nessa onda também. Ministro, para finalizar com uma provocação aqui ao senhor, as tão faladas pontes entre agronegócio e o governo foram reconstruídas? Estão no processo de reconstrução. Nós dizemos que o slogan do governo, do presidente Lula, união e reconstrução, são a síntese disso tudo. Todos aqueles produtores e produtoras que quiserem olhar para frente, que
que tiveram o direito de escolher seu candidato, de votar, de fazer campanha, de financiar dentro dos limites legais, foi legítimo, mas a eleição acabou. Quem quiser olhar para frente e trabalhar junto com o governo para fazer desse agro cada vez mais forte, mais eficiente, terão as portas abertas. A prova disso, que não é só retórica, é verdade, o maior plano de safra da história. Aberturas de mercados, políticas públicas que vêm incentivando, infraestrutura que será feita. É a porta aberta, é a reconstrução. A união é todos podem vir, são chamados. E a reconstrução de políticas públicas que vem ter a competitividade. Gradativamente, as pessoas que tiveram o direito de não votar vão entender que era retórica dizer que o presidente Lula é contra o agro, que ia fazer isso, aquilo lá contra o setor, e não faz, está fazendo bem. Serão muito bem-vindos e a cada dia mais nós estamos mais próximos para o bem do Brasil e dos brasileiros. Bom, nós chegamos ao fim de mais um broadcast nas redes. Teríamos mais muitos assuntos aqui para conversar com o ministro Carlos Fávaro. Eu sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios aqui do broadcast da Agência Estado, e esteve aqui hoje conosco o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Muito obrigada, ministro, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco no estúdio da TV Estadão. Uma honra, agradeço muito a oportunidade, agradecer você que vem acompanhando desde a formação do plano de governo do presidente Lula, para que a gente pudesse levar esta mensagem de tranquilidade, de otimismo aos produtores, que gradativamente vão estar muito juntos. Obrigado, Isadora, obrigado ao Estadão por ser esse veículo tão sólido, tão transparente e que dá a oportunidade de nós estarmos falando. Obrigada também à equipe da TV Estadão e obrigada a você que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no YouTube da Agência Estado, nos canais. Lembrando que o broadcast nas redes ocorre todas as semanas e acompanhando nossas redes sociais você fica por dentro de todas as outras conversas. Então, ativem as notificações, curtam, comentam, compartilham. Um abraço e até a próxima.